Desde 2018, início do desgoverno Bolsonaro, o Brasil já trocou 4 vezes de ministro da Educação. O último, Milton Ribeiro, foi protagonista de um dos maiores escândalos da educação brasileira. A plataforma Afrontosas ouviu ativistas pela educação sobre os impactos diante de um cenário com tamanha instabilidade na pasta ministerial. Vivemos um momento muito grave na educação brasileira. Estamos há quase 4 anos com um governo que não tem priorizado, desde o início do seu mandato, políticas públicas educacionais. Isso se reflete, sem sombra de dúvida, na mudança de 4 ministros da educação, que foram exonerados dos seus cargos por envolvimento por corrupção, polêmicas, escândalos, por não ter utilizado da melhor forma os recursos públicos que deveriam ir para a educação, para que os estudantes não tenham suas vidas ainda mais impactadas, sobretudo dos estudantes e as estudantes negros e negras desse país, onde as diferenças raciais nos índices de educação são frequentes, Quando falamos, por exemplo, de evasão escolar, ainda são a maioria que não concluiu a educação básica, se comparar entre pessoas brancas. São os que têm menos tempo de estudo, e a falta de acesso à educação é também mais frequente entre negros e negras. O índice daqueles que não sabem ler e escrever é maior na população negra, 8,9, do que na branca, 3,6, segundo o IBGE. Por isso é inadmissível ter um governo tão descomprometido com a educação e, consequentemente, com a vida das pessoas. Porque a educação é um direito previsto na Constituição, não é um favor, nem muito menos um privilégio, mas que, infelizmente, continua perpetuando lacunas e instituindo exclusões, sobretudo para as classes populares desse país. Agora é torcer para que tenhamos um ministro da Educação mais decente e que possa cumprir seu papel de pensar em política pública que melhore a condição das escolas públicas nesse país. Sou Cássia Jane, cientista social, integrante da rede de ativistas pela educação do Fundo Malala no Brasil, e acho muito preocupante observar como os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação vêm sendo usados como moedas de troca por apoio político, ferindo os princípios de uma gestão pública, ética e transparente. E o próprio pacto federativo que rege o repasse feito deste fundo, que é feito diretamente aos estados e municípios, com base no censo escolar, realizado no ano anterior ao atendimento. E esse programa ele é acompanhado e fiscalizado diretamente por toda a sociedade, por meio dos conselhos de educação, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pelo Tribunal de Contas da União, que é o TCU, e pela Controladoria Geral da União. Então, toda a sociedade a que se destina esse fundo, que são os alunos e alunas da educação básica, foram lesados por essa atitude feita por um ministro. Então, é muito preocupante atitudes desse tipo, saber que pessoas desse tipo estavam no poder, executando a política de educação que não tem compromisso com a sociedade. Não é demais a gente lembrar que o tráfico de influência e a corrupção têm consequências diretas na qualidade da democracia, no grau de confiança da sociedade nas instituições brasileiras e no âmbito da educação, na própria garantia do direito à educação. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade administrativa, a publicidade, a eficiência, que são os princípios que regem a administração pública, eles devem ser observados por todos os gestores públicos, independente do cargo que eles ocupam, mas especialmente nos cargos máximos do executivo. Então, atos de improbidade administrativa, além de lesarem o erário público, desrespeitam os devidos processos legais, eles deslegitimam o serviço público e, obviamente, devem ser investigados e tomadas as devidas providências administrativas e legais. É importante lembrar que nós estamos em ano eleitoral, com pautas políticas relacionadas à educação sérias e que precisam ser discutidas em profundidade, como o Sistema Nacional de Educação, a reforma do ensino médio, a própria questão da transparência dos dados, como nós vimos agora que foram indisponibilizados os dados do INEP. Então, nós temos várias questões sérias que precisam ser ainda
discutidas, refletidas no âmbito da sociedade e do legislativo. E, para além desses desafios, nós ainda temos o Ministério da Educação que se encontra extremamente fragilizado. Agora, uma avaliação possível desses impactos, né, das mudanças dessa gestão na trajetória escolar de estudantes da rede pública, primeiramente, é dizer do quanto isso faz parte do próprio projeto de desmonte das políticas públicas no Brasil, promovido por esse desgoverno que nos afundou. A falta de investimento, por exemplo, é uma primeira evidência desse projeto de destroçamento das políticas educacionais. E os impactos diretos na trajetória de desenvolvimento educacional de um contingente expressivo da população vai no caminho da perda. A gente aqui está falando de um contingente expressivo da população, né? E aqui, na verdade, a gente está falando também do aprofundamento das desigualdades educacionais da maioria dos estudantes, né, os das escolas públicas, e dos tantos impactos em suas vidas. Eu destacaria, por exemplo, 3 grandes dimensões. Uma é a do sentido e do significado da educação em suas vidas diante dos efeitos dessas instabilidades nas políticas. Uma outra seria as condições que eles são impostas para enfrentar essa mesma condição, essa mesma situação. E a condição humana, né, nas dimensões de classe social e de identidade de gênero, que é uma dimensão importante nesse debate, e isso tudo num contexto pandêmico, inclusive, de isolamento, que direcionou todas as consequências mais profundas para a população mais necessitada de políticas públicas e a uma população, dentro dessa, significativa, que é a população das crianças, adolescentes e jovens. Então, assim, a instabilidade das políticas dentro de um projeto de desmantelamento da institucionalidade de um direito tão relevante como o da educação já oferece, direto ou indiretamente, uma percepção de risco, de perda de sentido da educação como um caminho para a construção de horizontes de sobrevivência, quando se trata da população das periferias urbanas e rurais, por exemplo. Isso podem produzir diretamente na cabeça e nos sentimentos e sonhos dos estudantes e na dinâmica das próprias escolas todas as incertezas sobre o que e como estudar diante de tantas mudanças. E esse ambiente seguro, direto ou indiretamente, visto e vivido, né, é péssimo para qualquer processo de aprendizagem. Então, o processo de aprendizagem aí é uma questão extremamente relevante. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Gostou do conteúdo? Quer acessar mais informações sobre gênero e educação? Visite nosso portal e saiba mais: www.afrontosas.org.br.